Ele pregou no culto dos jovens que a gente teve, acho que há uns 3 meses, ele catou e falou, mesmo eles tendo saído de Sodoma, Sodoma ainda não tinha saído deles. Eles ainda viviam nesse mundo de pecado, eles ainda achavam que, não tem mais varão no meio dessa terra, nossa família vai acabar, então vamos fazer sexo com o nosso pai mesmo e assim nossa geração, nossa família vai ser preservada. Esse costume mundano, até mesmo de se embriagar, eles ainda não tinham abandonado, mesmo ele tendo visto tudo que aconteceu na cidade de Sodoma. Então, e aí fala que esse pode falar capítulo, né? Esse capítulo é a origem dos Moabitas e dos Amonitas, que foram os povos que foram gerados a partir da família de Ló. E, porém, já como eu pelo menos ouço muito, quando começa errado, termina errado. Então, acho que esses dois povos não foram povos muito bons assim, né? Então, já que começaram dessa maneira. Já começou com um pecado, né? Então, eles já... Enfim, aqui no versículo 36 fala que quando as duas filhas mais novas, a filha mais nova e a filha mais velha se deitou com Ló. E aqui no versículo 36 dá continuidade. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. E este é o pai dos Moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ammi. E este é o pai dos Amonitas de hoje. Sim, eu vou dar uma continuidade agora no capítulo 20, onde Abraão estava tendo um momento de fraqueza. No primeiro versículo fala, partiu Abraão dali para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. Lá ele falou que Sara não era sua mulher. Sara ela era irmã de Abraão, mas só que ele omitiu que ele era casado com ela, porque ele temeu que, como aquela cidade era uma cidade de ímpios, não era uma cidade santa, ele temeu que as pessoas daquela cidade, certamente, mesmo Sara sendo velhinha, ela devia ser bonita, não é possível, porque ele catou e falou que ele ficou com medo que os varões daquela cidade se encantassem por ela, matassem Abraão para que pudessem se casar com ela e possuí-la como mulher. Então ele acaba falando que Sara era somente sua irmã, ele omite o fato de que ela era sua mulher. E aí acabou que Abimeleque, que era o rei daquela cidade, ele acabou ficando com Sara como mulher. Mas só que aí no versículo 3 fala, Deus porém viu Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhes, eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Aí é que ele percebeu que realmente a Sara era casada com Abraão. Aí ele vai tirar satisfação para Abraão, ele fala, que história é essa, meu? Você chegou aqui, eu tomei ela como mulher e agora minha casa inteira está amaldiçoada. Porque no versículo 18 fala, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as margens da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Ou seja, nenhuma mulher da casa de Abimeleque estava podendo gerar filhos por causa meio que dessa maldição. Então Abraão explica que ele temeu os varões da cidade cogitassem matá-lo. Aí eles acabam se acertando. A Abimeleque ainda não tinha tido nenhuma relação com Sara, então ele a devolve a Abraão. E ele ainda restitui com algumas vacas, algumas oferendas a Abraão. E depois ele ainda cata e fala que para Abraão podia escolher um lugar melhor daquela cidade. Deixa eu só achar onde é que está aqui. Esse que aqui fala no versículo 15, disse Abimeleque, eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde for bom aos teus olhos. Então Abraão acabou habitando naquela cidade e aquela maldição sobre a casa de Abimeleque foi retirada e as mulheres voltaram a ter filhos novamente. Vou falar aqui no capítulo 21 sobre o nascimento de Isaac, filho de Abraão. Ali fala que Sara ficou grávida no tempo em que Deus tinha marcado, no tempo em que Deus quis, né, que ela ficasse. Ela acabou ficando grávida e eles colocaram o nome do filho de Isaac. E com 8 dias de vida, Abraão circuncidou conforme Deus tinha mandado. Aí aqui fala, Agar e Ismael são mandados embora.
Agar era a empregada de Abraão e um pouco antes disso fala que a Sara, né, a esposa de Abraão, manda ele se deitar com Agar. Porque nisso que Sara desacredita que Deus vai fazer ela ter um filho, ela fala para ele dormir com ela só pelo fato deles terem um filho, né? Que não precisa ser com ela, mas só pelo fato de eles terem um filho já tá bom. E aí nasce Ismael, que é o filho de Agar com Abraão. E Ismael, filho da egípcia Agar, né? Ele está brincando com o filho de Abraão, com Isaac. E Sara fala para Abraão para mandar eles embora dali. Porque para o filho de Abraão com Agar não ser herdeiro junto com o Isaac. E nisso, Deus fala para ele fazer o que Sara pediu. Porque para que ele não se preocupasse, porque ele também faria de Ismael, porque ele também faria dos filhos de Ismael descendentes de uma grande nação. Então não só Isaac, mas Ismael também, né, seria descendente de uma grande nação. Aí aqui, Abraão e Abimeleque. Abimeleque foi conversar com Abraão, né? E Ficol, que era comandante do exército, foi com ele. Aí aqui, o lugar em que estavam ficou com o nome de Betzeba, pois lá fizeram um juramento entre eles. Aí aqui, vou já resumir, vou para o 22. Que Deus põe Abraão à prova. Algum tempo depois, Deus põe Abraão à prova, né, para testar a sua fé mesmo. E Deus disse para pegar Isaac, que era seu filho, e ir até a montanha da terra de Moriá. E que lá ele sacrificasse seu filho. E chegando lá, na hora do sacrifício, o anjo chamou Abraão pelo nome e disse para que não faça nada a Isaac, pois Deus viu que Abraão realmente era temente a Deus, que ele era fiel. E nisso, Abraão consegue ver um carneiro ali perto e ele colocou o carneiro para fazer o sacrifício, né, no lugar de seu filho. E então, ali naquele tempo, Abraão coloca o nome daquele lugar, daquela montanha, como o Senhor Deus lhe dará o que for preciso. E o anjo lhe disse que o Senhor iria te abençoar ricamente. O anjo falou para Abraão que o Senhor iria abençoar a sua vida ricamente e faria com que seus descendentes seriam mais numerosos do que as estrelas do céu e os grãos de areia na terra, e eles vencerão todos os inimigos, né, que fizessem pelo caminho. Então, uma coisa assim que eu achei bem interessante, que Deus fala bastante para Abraão. Aqui, por exemplo, logo que ele dá a promessa do nascimento de Isaac, no capítulo 12, no versículo 3, ele fala: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas aí em Gálatas 3,16 está escrito: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, que é a posteridade de Jesus Cristo. Que aqui dá bastante a ideia de que, tipo, logo que ele deu a promessa, Abraão, acho que ele nem sonhava em ter filho, o cara já era velho, a Sara já era velha. Mas só que a hora que Deus pegou e falou: eu farei de ti pai de nações, logo você imagina, Deus vai dar um filho para ele. E fala que a posteridade, que a semente de Abraão, ela seria bendita. Então você entende que, sim, está falando de todas as nações que viriam, mas que fala que essa nação é que daria a descendência de Jesus. E continuando, o anjo fala para Abraão, né, que também por meio dos descendentes dele abençoaria todas as nações do mundo, que é o que ele acabou de falar, né? Por meio dos descendentes de Abraão, ele acabaria abençoando todas as nações do mundo. Aí então, porque Abraão obedeceu ao Senhor, porque ele foi lá sacrificar o filho dele e obedeceu. Então eles voltaram para Berzeba, onde ficaram morando.
Aí aqui, os descendentes de Naor. Naor era o irmão de Abraão. E Abraão recebeu a notícia depois de um tempo que Naor tinha 8 filhos, nascidos de Milca, sua mulher. Só uma observação. Aqui no capítulo 23. A morte e o sepultamento de Sara. Sara, esposa de Abraão, viveu por 127 anos. E ela morreu na cidade de Hebron, também chamada como Kiriat Arba, em Canaã. E Abraão chorou a sua morte, né? Ele lamentou o que tinha acontecido e eles enterraram ela na caverna de Macpela, a leste de aqui vou lá pro último, no 24. Uma esposa para Isaac. Abraão já estava muito velho, né? E o Senhor já havia abençoado a vida dele por inteiro, né? Tinha cumprido, né, com os mandamentos do Senhor, obedecido ele e o Senhor tinha abençoado ele e ele já estava muito velho, né? Não tinha mais o que fazer, estava servindo e tudo mais. E aí ele mandou um empregado ir até a sua terra, a terra onde viviam os parentes dele, pegar uma esposa para Isaac, seu filho, da sua própria descendência, ou seja, algum parente dele para casar com Isaac. E o empregado foi e chegando lá, ele fez seus camelos se ajoelharem perto de um poço, onde as mulheres vinham, né, buscar água. Aí ele orou a Deus, pedindo que a mulher escolhida desse água a ele e a seus camelos. E no meio da oração, ele nem havia acabado de orar e Rebeca apareceu. Rebeca era filha de Naor, filha de Naor, que era o irmão de Abraão. Então era tudo parentesco. E Rebeca apareceu e o empregado de Abraão pediu água para ela e ela deu. E ela falou que ia dar a seus camelos também. Fala pra ele entrar, sem Thiago. ele pedir, ela falou, eu dou água pra você e depois eu busco mais pra dar pros seus camelos. E então ele Puxa ele, com ela e ela era filha de... Aqui, eu falei errado, pessoal, perdão. Ela era filha de Betuel, que era filho de Milca e Naor. Ela era filha do filho de irmão de Abraão. Então o empregado ajoelhou e orou agradecendo a Deus, né, por ele ter feito o que ele tinha pedido, por ter mandado um parente de Abraão para casar com seu filho. O empregado foi até a casa dela e falou com a sua família. E assim Rebeca decidiu, ela quis ir com o empregado para a cidade onde estava Isaac e eles acabaram se encontrando e assim eles se casaram. Isaac foi consolado pela morte de sua mãe, ou seja, quando eles se casaram, se ele vendesse os seus direitos de filho mais velho em troca do ensopado. Daí Jacó aceitou, aí ele pediu para que ele jurasse. Daí Esaú jurou e comeu. Então o direito de filho mais velho foi passado para Jacó. Eu sou fã, né, mano? O que você vai fazer lá? Aqueles quinós jogados no panelão. Tinha que tirar. Só para complementar agora, para concluir, eu vou ler 2 trechos desse livro aqui, que ele fala, que ele vai explicar como o nosso tema principal é Isaac, que ele explica um pouquinho sobre a vida de Isaac. Isaac passou a maior parte de sua vida no sul da Palestina, nas cercanias de Gerar, Reobote e Berseba. Era um homem dado à meditação, conciliador, tranquilo e até passivo. Sua vida parece ser apenas um eco da de seu pai. Cometeu seus mesmos erros, porém buscou Deus. Com exceção do capítulo 26, Isaac sempre ocupa um lugar secundário no relato de Gênesis. Então você percebe mais que ele era um elo entre a promessa com Abraão e o cumprimento dessa promessa que vem principalmente com Jacó. E aqui fala assim: embora tecnicamente falando Isaac não é uma figura profética de Jesus Cristo, há pontos notáveis entre os dois.
Um ponto era o filho da promessa cujo nascimento foi miraculoso. Né? Jesus ele teve a promessa dada por Isaías, e Isaac teve a promessa dada a Abraão, e ambos nasceram de... Um nasceu já quando os pais tinham quase 100 anos e o outro nasceu concebido pelo Espírito. Foi apresentado como sacrifício por seu pai, tanto Jesus, que se entregou na cruz, como Isaac, que ia ser morto sobre as pedras do altar. Foi um filho obediente e submisso. Fala aqui em Hebreus 5:8. Falando de Jesus, ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Ambos foram... Jesus ressuscitou literalmente, enquanto Isaac ressuscitou figurativamente, tendo em vista que ele estava praticamente morto quando Deus pediu para que Abraão sacrificasse. E ambos são herdeiros de tudo que seu pai possuía. Aqui fala em Hebreus, no capítulo 1, versículo 2. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o seu mundo, aí falando de Jesus. E em Gênesis 25, versículo 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato, os meus preceitos... Não, peraí, desculpa. 25. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaac. E só isso. Espera, pegar.